o que seriam as principais consequências do pecado. Então a pergunta é a seguinte: quais as consequências do pecado? E a primeira que nós vamos ver é a seguinte: primeira consequência, morte espiritual, que é a mesma coisa que separação de Deus, separação da presença de Deus. Então a primeira grande consequência do pecado é essa, morte espiritual, que é separação de Deus. Mas por que separação com Deus é considerado morte, se a gente teoricamente continua vivo? Por que chama isso de morte? Sabe por que chama a separação, o distanciamento de Deus é chamado de morte? Porque Deus é a fonte da vida. Deus é a origem de nossa vida, é a razão da nossa existência. Se você decide viver uma vida sem Deus, a sua vida perde o propósito, a sua vida perde o valor, não tem mais razão de existir. O homem que vive sem Deus, sem um relacionamento com Deus, ele está morto, embora ainda respire. Colossenses capítulo 1, versículo 16 diz assim: pois todas as coisas, se você ficou com dúvida se é tudo mesmo, Paulo acrescenta: absolutamente tudo, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, tudo começou com Ele e encontra nele o seu propósito. Tudo começa em Deus, tudo começa em Jesus, e tudo encontra nele o seu propósito. Ou seja, se você não estiver nele, a sua vida não tem sentido algum, não há propósito para a sua existência. Queridos, Adão morreu espiritualmente quando desobedeceu. Ele perdeu a intimidade, ele perdeu a comunhão com Deus, que é a fonte e a razão da sua vida. Ele entrou num estado de morte espiritual, separação de Deus. A morte espiritual, a separação de Deus, é também chamado de segunda morte, quando isso chega na dimensão da eternidade. Porque a primeira morte é a morte física. E a morte espiritual, a separação de Deus, quando chega na eternidade, é chamada de segunda morte. Mas não pense que por ser segunda é mais fraca do que a primeira. Pelo contrário, ela é infinitamente pior do que a primeira morte. A segunda morte, ela é mencionada em várias ocasiões no livro de Apocalipse. Apocalipse 21 explica detalhadamente sobre ela. Olha só, Apocalipse 21, versículos 6, 7 e 8. Disse-me ainda: está feito. Isso é Jesus falando a João: eu sou o alfa e o ômega, que significa o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Olha o que é a segunda morte: o lago que arde em fogo e enxofre, no qual o fogo, a gente viu que domingo passado, o fogo não se apaga e o verme não morre. Esse lago de fogo e enxofre, esse sofrimento eterno de um fogo que não se apaga, é a segunda morte.
Então essa morte espiritual não é a aniquilação da sua existência, não é parar de existir, mas é uma separação eterna da presença de Deus. E veja, o texto diz, Jesus diz, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o início e o fim, e tudo gira em torno de mim, é isso que ele está dizendo. Ou seja, toda a criação gira em torno de mim, a vida eterna gira em torno dele. Vocês atentaram? É ele quem vai dar de beber da água da vida eterna. Entenda de uma vez por todas, não existe vida eterna fora de Jesus Cristo. Não existe vida eterna longe de Jesus, separado de Deus. Não existe. A vida eterna gira em torno dele e emana dele. Se você voluntariamente e conscientemente escolher virar as costas para Deus, ignorar seu Criador, transgredir as suas leis e rejeitar a oportunidade de reconciliar-se com Ele por meio de Jesus Cristo, sabe o que é que Deus vai fazer com você? Ele vai honrar a sua escolha quando você chegar na eternidade. É isso mesmo que você ouviu. Vou repetir para ficar bem claro. Se você voluntariamente e conscientemente escolheu virar as suas costas para Deus, ignorar o seu Criador, transgredir as suas leis e rejeitar a reconciliação com Ele por meio de Jesus Cristo, então Deus irá honrar essas suas escolhas quando você chegar na eternidade. Como assim? Ele vai honrar essas escolhas. Quais foram essas escolhas? Viver separado de Deus. Faz algum sentido você que fez todas essas escolhas chegar na eternidade e Deus dizer, agora você vai passar a eternidade comigo. Eu vou ser o seu Deus, você vai ser meu filho. Como assim? Você nunca quis isso. Deus vai honrar suas escolhas. Na eternidade, você poderá viver da forma como você escolheu aqui. Ou seja, separado de Deus. Para sempre longe dEle. Em rebeldia contra Ele, não fazendo o que Ele quer e pronto. O problema é que na eternidade não existirá um lugar como a terra, que é cheia da graça de Deus, para você viver longe de Deus. Captou? Esse é o problema. Na eternidade você vai ter a oportunidade de continuar colhendo os frutos das escolhas que você fez aqui. E a escolha que você fez aqui foi viver separado de Deus. Lá você vai poder viver separado de Deus. O problema é que na eternidade não tem um lugar tão bom quanto a terra que você possa viver separado de Deus. É fácil virar as costas para Deus, dizer que Deus não existe, se rebelar contra Ele, ignorar a sua existência, quando você vive num lugar como esse que a gente vive. Pois embora a Bíblia diga, Jesus diga que esse mundo jaz no maligno, embora o maligno domine esse mundo ainda está cheio da graça de Deus. Esse mundo ainda está repleto da glória de Deus. Então é fácil você estar aqui nesse mundo, usufruindo da graça de Deus, da graça comum de Deus, que é derramada sobre todos, e virar as costas para Ele. É fácil. Olha o que diz Mateus 5,45, a parte B. Porque Ele, Deus, faz raiar o sol sobre maus e bons, e derrama chuvas sobre justos e injustos. É fácil você dar as costas para Deus aqui, porque aqui nessa terra existe a graça comum,
as coisas boas que caem sobre mesmo aqueles que não amam a Deus e são rebelados contra Deus, ou nem sequer creem que Deus existe. Aqui nessa terra, o sol brilha sobre todos aqueles que não amam a Deus. Aqui nessa terra, a chuva cai sobre aqueles que não amam a Deus. A chuva não cai só na terra de quem ama a Deus, a chuva cai sobre a terra daqueles também que não amam a Deus. O vento sopra sobre aqueles também que não amam a Deus. A terra produz o seu fruto também para aqueles que não amam a Deus. As águas refrescam e saciam a sede também daqueles que não amam a Deus. E a natureza enche os olhos com suas belezas também daqueles que não amam a Deus. Aí é fácil você viver em rebelião contra Deus aqui, neste mundo. Cuspindo no prato que come, não é nem no prato que comeu, é no prato que come. Mas por que é assim? Por que Deus continua derramando graça sobre aqueles que não amam, sobre aqueles que se rebelaram, sobre aqueles que rejeitam até a existência dEle? Por que Deus continua a derramar bênçãos, graça comum, sobre quem anda em rebeldia contra Ele? Paulo nos dá essa resposta. Romanos, capítulo 1, versículo 19 e 20. Olha o que o apóstolo Paulo nos diz aqui. Ele diz: pois o que de Deus se pode conhecer, é manifesto, ou seja, é revelado entre eles, entre os ímpios. Porque Deus lhes manifestou. Deus foi quem revelou-se. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Olha o que Paulo está dizendo. Deus continua abençoando, derramando da sua graça comum através da criação, porque através da criação Deus está fazendo o quê? Deus está se revelando. É graça. Deus, através das coisas criadas, Paulo está dizendo, os atributos de Deus, quem Deus é, a sua divindade, o seu poder, está revelado claramente nas coisas que Ele criou e está aí diante de todos. Por que é que Deus continua mantendo essas pessoas que se rejeitam a Ele, recebendo todas essas bênçãos, digamos assim, naturais? Porque Deus está tendo misericórdia deles mais um pouco, e Deus continua se revelando a eles através da sua criação, dando-lhes a oportunidade de reconhecerem que Deus existe e de darem a Ele o seu louvor, a adoração e o seu amor. Mas Paulo diz: se você vive nesse mundo, cercado pela presença de Deus e pelas obras de suas mãos, desfrutando da graça dEle através da criação, e não reconhece o seu Senhor, não reconhece Ele como seu Senhor, Paulo está dizendo, tais homens são indesculpáveis. Eu nunca entreguei minha vida a Jesus, ou nunca servi a Deus, ou nunca adorei a Deus, ou nunca liguei para Deus, porque eu nunca ouvi ninguém falar da Bíblia para mim. Paulo está dizendo, tudo que você precisa saber para se render a Deus, já está manifestado nas coisas que Ele criou e que você desfruta dela todos os dias. Tais homens são indesculpáveis. Então, querido, é fácil viver num mundo como este que nós vivemos e dar as costas para Deus, para o seu Criador. Aqui você não tem muitas perdas por viver ignorando Deus. Aqui você deixa realmente de ter muitos benefícios, mas você não tem grandes perdas comparado à eternidade por ignorar Deus nessa vida aqui. Mas na eternidade, Deus preparou um lugar onde Ele vai poder honrar
a sua escolha. Porque aqui a sua escolha de viver longe de Deus não pode ser honrada completamente, porque Ele está em todo lugar. A graça dele está em todo lugar. Quando a chuva cai sobre sua terra, Deus está ali te abençoando. Então você não está vivendo como você escolheu, completamente separado de Deus. Mas na eternidade Deus preparou um lugar onde Ele poderá honrar completamente a sua escolha de viver separado dEle. Um lugar onde Ele se ausentou 100%. Um lugar onde a presença de Deus é 0%. Onde a presença da luz de Deus é 0%. É o contrário da Jerusalém celestial, que diz que lá não haverá sol, porque a luz de Deus é quem vai iluminar toda a cidade e toda a terra. Mas Deus preparou um lugar onde haverá 0% da sua luz, 0% da sua graça, 0% da sua presença. E esse será um lugar terrível, não necessariamente porque Deus o tornou terrível, mas principalmente porque Deus se ausentou de lá. E esse lugar a Bíblia descreve como lago de fogo e enxofre, descreve como sendo a segunda morte. Em resumo, a segunda morte é uma referência ao lago de fogo, onde aqueles que estão separados de Deus por causa do pecado habitarão por toda a eternidade. Atente para uma coisa, querido. A vida eterna, porque a segunda morte é a morte eterna. A vida eterna, ou seja, vida na eternidade, significa estar vivendo com Deus. Então, vida eterna é exclusiva para quem quer ser filho de Deus. Compreende isso? Vida eterna é uma exclusividade para quem quer viver com Deus, para quem quer ser filho de Deus, para sempre. Como Jesus disse no texto de Apocalipse 21, que nós lemos agora há pouco. Ele diz: lá eu darei de beber da fonte da água da vida, e lá eles serão para sempre meus filhos, eu serei para sempre seu Deus. O que é que alguém que não ama Deus, que nega a existência de Deus, que vira as costas para Deus, que quer viver por conta própria, transgredindo as leis de Deus, o que é que alguém assim quer fazer na eternidade sendo filho de Deus? Ele não quer. Então entenda uma coisa: primordialmente o inferno foi criado para o diabo e seus anjos. Consequentemente, aqueles que seguiram o mesmo caminho irão para lá. Mas entenda, não haverá a figura de um ser humano chorando, esperneando e dizendo: mas Deus, eu amo tanto o Senhor, eu queria tanto ir para o céu, mas só porque eu cometi um erro eu vou para o inferno. Não vai ter isso não. Porque quem ama a Deus, quem deseja ser filho de Deus, recebe Jesus como seu Senhor, é perdoado pelos seus pecados, é lavado, remido, justificado. Entenda, quem vai ser lançado no inferno são justamente aqueles que deram as costas para Deus, que não amam a Deus, que não querem saber de Deus, que escolheram viver longe de Deus, e lá Deus vai dizer: ok, lá é o lugar onde vocês podem realizar todo esse propósito. A morte espiritual começa aqui nessa terra. Ela começa aqui. Quando escolhemos viver por conta própria, separados de Deus, distantes de Deus, assim como Adão escolheu, ele começou ali a viver, é uma coisa doida de se dizer, a viver a sua morte. Ele começou o seu estado de morte espiritual ali.
A morte espiritual, ela começa aqui nessa vida, quando você escolhe viver aqui separado de Deus, mas ela se completa, ela encontra a sua plenitude na eternidade, num lugar onde você realmente poderá estar 100% separado da presença de Deus. Olha que interessante, o inverso disso, João 17,3. E a vida eterna é esta. Alguém pergunta, o que é a vida eterna? A vida eterna é isso. O quê? Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então observe o que é a vida eterna. Ora, morte eterna é eu decidir viver separado de Deus, virar as costas para Deus, não querer saber de Deus. Logo, vida eterna é exatamente o contrário. A vida eterna é conhecer a Deus e conhecer a Jesus Cristo e viver com eles. Então, tanto a vida como a morte eterna, elas começam aqui na terra e encontrarão a sua plenitude na eternidade. Nós que cremos em Jesus Cristo, pela sua graça e misericórdia, não por obras, não por merecimento, mas pela graça e misericórdia de Jesus, nós começamos a desfrutar da vida eterna aqui. Mas está longe de vivermos a plenitude da vida eterna. Por quê? Porque ainda há pecado em nós. E o pecado faz separação entre nós e Deus. Mas na eternidade, Paulo diz que receberemos corpos transformados e glorificados, livre do pecado. E lá poderemos viver em comunhão perfeita com Deus. Lá a vida eterna, que é viver com Deus, será plena, alcançaremos a plenitude. Lembre-se, viver separado de Deus nesta terra é suportável. Para alguns, até vantajoso, mas você não pode imaginar o que significa viver separado de Deus na eternidade. Essa é a primeira consequência do pecado, morte espiritual, separação de Deus, que começa aqui e alcança a sua plenitude na eternidade. Segunda consequência do pecado,